Bem-vindos a mais esta edição de debates sobre o Stay Away Covid. Hoje nós temos falado de vários temas relacionados com esta aplicação. Recordemos que é uma aplicação para rastreamento de contactos da infecção de Covid-19. Nas primeiras sessões abordámos primeiro o próprio funcionamento da aplicação, vimos como a aplicação não utiliza dados e como a comunicação é voluntária em todas as fases. Na segunda explorámos os aspectos éticos da aplicação, não só sobre a aplicação, a estrutura da aplicação, como também sobre a responsabilidade individual que cada um deve ter relativamente à utilização da aplicação, e foi até aqui comentado que existe pouca divulgação e que as pessoas deviam estar mais informadas sobre os potenciais benefícios da sua utilização para limitar algumas barreiras que se têm vindo a criar, muitas das quais se têm revelado ao longo destes debates como infundadas. Mas, naturalmente, que as pessoas têm sempre dúvidas, e é legítimo que as tenham, sobre aplicações novas que surgem no mercado. Hoje, no mercado, peço desculpa, neste caso nem é no mercado, porque a aplicação é distribuída gratuitamente para todos os cidadãos. Hoje temos aqui, para continuar este debate, temos connosco o professor Rui Oliveira, que é administrador do INESC-TEC e professor do Departamento de Informática da Universidade do Minho, foi diretor do Centro de Ciências e Tecnologias de Computação do Minho e diretor do High Assurance Software Laboratory. É doutorado pela Escola Politécnica de Lausanne, tem desenvolvido trabalho nas áreas de computação em cloud e ciência de dados, com enfoque para as ciências de saúde. Muito boa tarde, Rui Oliveira, muito obrigada por estar aqui conosco, presente aqui no Pavilhão do Conhecimento. Rui Oliveira é o coordenador do projeto Stay Away Covid. Temos remotamente, mas hoje em dia o que é que não é remoto, é tudo virtual, é tudo na internet, quase tudo, o professor Henrique Barros, que é presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e professor catedrático na Faculdade de Medicina da dita universidade, é doutorado na área de epidemiologia e tem desenvolvido trabalho nas áreas de saúde pública, epidemiologia, educação para a saúde e sociologia. Muito boa tarde, professor, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós vamos relançar este debate. Como disse, nas sessões anteriores falámos sobre o próprio mecanismo da aplicação. Se calhar eu começaria por perguntar aqui ao professor Rui Oliveira se esta aplicação acrescenta algum risco relativamente à privacidade nos nossos telemóveis. Muito boa tarde, Ana, e muito obrigado por me ter aqui. E a resposta é não. A resposta é não, é um redondo não. A aplicação não traz riscos acrescidos aos que, como nós usamos o telemóvel diariamente para toda a nossa atividade. E ao professor Henrique Barros eu iria perguntar, uma das coisas focadas que se tem falado aqui é a partir de, se isto é efetivo, a partir de que números é que isto pode ser uma ajuda para a saúde pública e para controlar a epidemia? Porque possivelmente as pessoas serão reticentes de de descarregar uma aplicação se não virem o seu benefício imediato. Eu não vou esquecer de responder exatamente ao que me perguntou, mas deixe-me lembrar uma coisa, porque eu venho de um lado diferente. O fundamental deste trabalho deve-se ao professor Rui Oliveira e à equipa dele. O nosso contributo da saúde é muito modesto em tudo isto, e eu penso que deve ser assinalado. Neste sentido, é que nós esperamos mais do que aquilo que possa agora ser oferecido por esta aplicação, que eu pessoalmente acredito que é muito. Esperamos que seja muito aquilo que vamos caminhar, e esta aplicação
quer internacionalmente, quer em Portugal em particular, que nos interessa mais, abre um caminho para uma coisa completamente nova, que é mudarmos um pouco, se quiser, de século. Tínhamos um século onde fazíamos a chamada vigilância epidemiológica, a procura de traçar as cadeias de contágio, de reconhecer o movimento do vírus entre os hospedeiros, tudo isso, de uma forma manual, para poder imaginar fazê-lo, juntando a necessidade do contacto pessoal, que provavelmente vai demorar muito tempo até desaparecer, se algum dia desaparecer, mas juntá-lo com este instrumento, digamos, independente disso. E eu não sei se é uma boa imagem, mas desculpem, é que me veio à mente neste momento, é um pouco como passarmos do tempo em que tudo o que arquivávamos era por escrito, em cadernos, para o tempo em que passamos a usar computadores. É esse salto que está a fazer-se. Por isso, repara, se é muito importante demonstrar que ela é eficaz e que vai ser eficiente, e se discutiram números como, por exemplo, 60%, isto era uma lógica meramente probabilística, percebe? É a probabilidade de duas pessoas ao acaso se encontrarem, uma estando infectada e ambas usando a aplicação. Mas nós sabemos até por outras experiências e por outras situações não iguais, mas similares, que números muito mais baixos vão de certeza funcionar, por uma razão importante, repare, é que os 10 milhões de portugueses não estão distribuídos aleatoriamente pelo país, estão altamente concentrados em alguns pontos a que nós chamamos cidades e particularmente nas grandes cidades. E, portanto, se o essencial das pessoas que estão a usar a aplicação estiverem onde os contactos são muitos, esse número de 60% que vem de uma espécie de estatística tradicional que usa a aleatorização deixa de funcionar, e se calhar os 10% atuais já estão a fazer muita coisa. Claro, depende de onde é que a percentagem de utilizadores, qual é a proveniência, se são Sim, de claro. locais com muitos contactos ou são de locais onde os contactos são mais esparsos. Exatamente. E está-me a dizer também uma coisa muito importante, que é que, se calhar, nós, desde que existe estudo de epidemiologias, nós sempre fizemos o rastreamento dos infectados. Isto Claro. corresponde simplesmente a um degrau, a uma utilização agora de tecnologias novas para fazer aquilo que se calhar sempre fizemos, que foi ir à procura dos casos infectados. Exatamente. Isto dá-nos uma possibilidade adicional de identificação, digamos que coloca as equipas que fazem a vigilância como uma espécie de sensor que vai indo à frente delas e que também tem um aspecto interessante, é que ajuda a orientar onde se faz o esforço. Se nós encontramos uma pessoa que contactou com alguém, nós podemos ir, a partir daí, iniciar, digamos assim, o percurso de reconhecimento das cadeias de transmissão. E nesse sentido, até haverá um pouco mais, digamos, há um pouco mais do que simplesmente aumentar a rapidez ou a incrementar a possibilidade de identificar situações, porque nós não falamos aqui nisto, mas é muito importante perceber que o rastreio tradicional de contactos se baseava na memória. E baseava-se também noutra coisa que não se tem falado nada. Baseava-se na vontade das pessoas. Repare, critica-se muito esta app porque diz assim, mas a pessoa tem a informação e se ela quiser não coloca, digamos assim, não despoleta o início. Mas sempre foi assim, quando eu fazia clínica e contactava com doentes infectados, eu trabalhei muito pela minha especialidade de base, com doentes com hepatites, com doentes com VIH, etc. Se eles quisessem, também não me diziam quem eram os contactos. Portanto, nem nisso há nada de novo, apenas agora é mais claro porque significa um respeito explícito pela vontade das pessoas. É verdade, portanto, estamos a fazer o mesmo que fazíamos de uma forma mais eficiente e usando estes objetos que nós todos agora temos, pelo menos nas grandes cidades. Rui, isso era outra questão que eu ia perguntar. Eu gostava de juntar aqui e reforçar isto. Nunca é demais repetir que a app é um complemento ao que existe. Não pode de forma alguma substituir o rastreio de contactos que existe. E é um complemento em várias vertentes. Não é possível ao dia de hoje,
os resultados estão aí. Não é possível, ao dia de hoje, nos nossos centros urbanos, termos um rastreio tradicional capaz de escalar para este tipo de episódios, de pandemias, e isso é uma limitação visível, que não conseguimos escalar, não conseguimos ir atrás de todas as pessoas. E, portanto, este complemento funciona de uma maneira muito interessante, se virmos por esta perspectiva, que é, não são os profissionais de saúde pública, que me telefonam, que vêm à minha casa porque alguém com quem eu estive e que, entretanto, foi diagnosticado com Covid-19, informa o profissional de saúde. Sou eu, através de um alerta da aplicação, que decido se contacto eu o Serviço Nacional de Saúde. Até nisso julgo que há uma forma complementar de ver o caráter voluntário das coisas. Portanto, e isto ajuda na gestão dessa escala. E obviamente, como o professor Henrique Barros disse, não há memória que possa... Não há memória, e não é só a memória, é a capacidade, é o conhecimento. Eu estou num restaurante, estou num comboio, eu não faço a mínima ideia quem está atrás de mim. Portanto, já não é só uma questão de memória, é esta incapacidade que nós temos de identificação. Exatamente, mesmo, e isto leva-nos à reabertura da economia, mesmo nos nossos locais de trabalho, nós temos as pessoas com quem estamos no gabinete ou nos mesmos espaços, mas depois se calhar cruzámos-nos com alguém no café, no sítio onde fomos tomar café, ou numa sala de reuniões, ou em algum sítio, e nós já não nos lembramos depois, uma semana depois, ou 15 dias, uma semana depois, quando eventualmente surgem os contactos, como é que eu me lembro com quem é que eu me cruzei há uma semana atrás no meu local de trabalho. Eu acho que é um exercício fácil de qualquer um de nós fazer, não é? É pensarmos com quem é que estivemos anteontem, muito próximo e por mais de 15 minutos. Cada qual devia fazer esse exercício e ver o que é que conseguia identificar. É de facto complicado, portanto, isso torna mais premente ainda a questão de comunicação, para que cada um de nós compreenda, quando instala esta aplicação, exatamente como é que ela funciona e o que é que deve fazer em caso de haver algum alerta. E eu diria que depois é uma responsabilidade individual. Ainda é mais importante a pessoa perceber quais são, no fundo, as consequências dos seus atos para a comunidade. A pessoa pode decidir que não quer comunicar a ninguém, mas vai-se fechar numa casa lá longe, num sítio qualquer, e entra em autoquarentena. Ou pode decidir mandar avisar automaticamente todos os contactos, não é? Exatamente. Porque ao fazer isso, os contactos, as pessoas com quem contactou recebem um alerta, mas não sabem de onde é que ele provém. Não sabem de onde ele provém, de quando é que isso aconteceu, onde é que isso aconteceu. Não sabem nada. Sabem, ou ficam a saber, que há uma probabilidade maior do que o normal, portanto, um contacto que nós consideramos de risco, nós, a OMS, a DGS, que ocorreu nos últimos 14 dias. Não sabe rigorosamente mais nada. E como a Ana diz, e muito bem, agora compete-me a mim decidir avisar todos aqueles com quem privei e que, portanto, podem estar em risco quando eu sou diagnosticado, ou pura e simplesmente isolar. Quando a aplicação me avisa a mim, quando me dá essa indicação, também me diz, isole-se, porque se isto de facto corresponder a uma infecção, dever-se a isolar, e contacte a linha Saúde 24, a SNS 24. E a partir daí tem um seguimento normal do Serviço Nacional de Saúde, com uma suspeita de que poderá estar infectado. E esse alerta que é feito aos contactos é um alerta, mais uma vez, anónimo. Quer dizer, se fosse manualmente, eu teria que ir telefonar, ei, se calhar estou contaminado, cuidado, atenção, etc. E, portanto,
identificar-me, ou então seria o Serviço Nacional de Saúde que faria isso por mim, de andar a telefonar às pessoas, não é? Exatamente. Neste caso, as pessoas que estiveram nesse tal contacto de proximidade recebem um alerta, atenção que teve um contacto, não é? Exatamente. E já agora, por indicação dos PUP e da saúde pública portuguesa, epidemiologistas, a aplicação nem sequer diz quando é que isso foi. A aplicação poderia dizer, olha, este contacto de risco aconteceu anteontem, ou aconteceu há 5 dias. Nem isso sequer é revelado, porque se entendeu que não era informação que justificasse ser passada. E, portanto, a única coisa que a aplicação diz é algo extremamente simples. E reparem, a aplicação também não sabe mais do que isto. Apenas diz, há uma possibilidade maior do que o normal de ter sido contagiado por alguém com quem privou. Ponto final. E agora, toma as medidas que tem que tomar. Professor Henrique de Barros, há aqui também um compromisso que foi feito, porque imagino que em termos epidemiológicos seria muito interessante para os médicos saberem onde é que estavam os focos infecciosos, onde é que as pessoas tinham sido contaminadas, não é? Claro. E isso é naturalmente determinante, mas esse depois é o trabalho que é feito a seguir. Digamos que o contexto geral em que estávamos a imaginar tudo isto era um contexto minimamente intrusivo e para que as pessoas se sentissem seguras e não tivessem suspeitas, que apesar de tudo sabemos que correm e continuam a correr um pouco nos subterrâneos da comunicação, que isso no fundo é como abrir portas por onde outros podem entrar e invadir a nossa privacidade e conhecer a nossa vida, etc., que não é manifestamente o caso, e o professor Rui Oliveira explica isso 1 milhão de vezes melhor que eu. Mas do ponto de vista da saúde, há um aspecto que é muito importante. Sabe-se, todos nós falamos muito na literacia e saúde, mas também há uma literacia digital, informática, e elas muitas vezes não se sobrepõem. Há gente com mais literacia em saúde e menos literacia na utilização das tecnologias, e o contrário também é verdade. E o que nós temos observado, e isso penso que não é para criar, digamos, ruído, é por genuína dificuldade nossa, dos da saúde nomeadamente, de transmitir a informação, é que as pessoas acreditam, algumas, que a aplicação lhes dá até muito mais do que na verdade lhes dá. E começa a correr um pouco, mesmo em pessoas com instrução formal razoável, a ideia de que esta aplicação lhes permite estar mais seguras, e isto pode levá-las a não tomar medidas de prevenção que são necessárias, porque a aplicação identifica as pessoas com quem elas estão que possam estar infectadas e, portanto, se o meu telefone não me disser nada, eu posso estar aqui tranquilo. E nós temos que fazer um trabalho muito grande digamos, de comunicar que não é isso. Não é isso, e que portanto, não é pelo facto de nós termos o telefone que ele está a detectar quem possa ou não estar infectado diretamente com a pessoa ou com os telefones das pessoas. E começa um pouquinho, e há razões, digamos, se quisermos, psicológicas até. As pessoas estão cansadas têm medo, estão cansadas desta situação que lhes modificou as suas rotinas, etc. E portanto, tendem a acreditar que aquilo que nós temos para lhe oferecer até possa ter mais digamos assim, mais capacidade do que na verdade tem. Mas penso que neste momento digamos, é uma das minhas preocupações principais, é que nós sejamos capazes de explicar bem às pessoas os limites, percebe? Porque no fundo vivemos quase entre dois extremos, um extremo de preocupação com os aspectos de natureza mais de segurança,
e um extremo quase de alívio, dizendo agora há aqui qualquer coisa que é como um radar da Covid. E na verdade não é. Portanto, nós temos que repetir muito isto, e eu penso que, por exemplo, os professores, os educadores, têm muito que insistir nisto, porque sabe que na história da saúde, tradicionalmente, há reações deste tipo. Aliás, há experiências muito interessantes, por exemplo, que não têm nada a ver com isto, mas que dão a ideia de como é que nós, cidadãos vulgares, interagimos com os mecanismos de prevenção que nos são chegados. É uma história muito curta, se me permitir. Há muitos anos, há por exemplo 50 anos, quando entrou em força a ideia do controle da natalidade, em algumas populações na Índia, era oferecido às senhoras uma espécie de um colar de contas, onde elas iam vendo os dias que passavam após uma menstruação para perceberem os períodos em que teriam menos probabilidade de engravidar. E aquilo não funcionou. Não era uma tecnologia como compreendem, desta sofisticação, mas contava uma história, e as pessoas não estavam a funcionar, as gravidezes continuavam exatamente como eram antes. E quando foram os antropólogos estudar bem aquilo, eles perceberam que a imensa maioria das senhoras, que viviam naturalmente em aldeias, com dificuldades de educação formal, etc., não tinham percebido bem. Então o que é que elas faziam? Punham aquela espécie de colar nas cores em que elas podiam ter a sua vida sexual sem grande risco, penduravam-nas na porta e assumiam-se protegidas. E eu lembrei-me desta história agora quando ouvi as pessoas também acharem que a IAPAS podia proteger. Infelizmente ainda não tanto. É como se fosse um talismã, um bocadinho, dos tempos antigos, um talismã. Mas isso acontece também muito quando há uma nova tecnologia qualquer que emerge. As pessoas tendem a ter uma de duas reações. Uma é ter medo, achar que aquilo é muito perigoso. Aconteceu com os micro-ondas, aconteceu com os telemóveis. Peço desculpa. Terem medo, achar que é muito perigoso. E a outra é acharem que aquilo é uma panaceia universal e que vai resolver todos os problemas. Porque outras das perguntas que nos chegaram nas sessões anteriores era, por exemplo, se quando se recebia um alerta, se isso significava que estaríamos infectados. Ora, quer dizer, isto não é um PCR, não é? Eu recebo um alerta, o meu telemóvel não tem a capacidade de distinguir se eu estou infectado ou não. Uma das coisas que nós temos vindo a aprender nos últimos meses é a conseguir explicar isto. Porque não sabemos. Nós andamos todos a aprender muita coisa e muito depressa. Mas há uma coisa que eu acho que tem que ser clara para toda a gente. A aplicação não nos traz proteção absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Quem me dera, não é? Não nos traz proteção absolutamente nenhuma. No entanto, permite-nos vir a proteger os outros. E isso é importantíssimo. Eu, neste momento, tenho aqui a minha aplicação e estamos aqui reunidos. Eu estou sem máscara, porque estamos com distância suficiente, mas a aplicação não me está a proteger rigorosamente nada. No entanto, permitir-me-á, a mim e a vós, se eu amanhã testar positivo, avisar-vos que hoje correram um risco. Okay? A única proteção que a aplicação traz é a capacidade de eu vos proteger, e vocês a mim, amanhã, depois da manhã. No momento, infelizmente, obviamente, não nos protege. E se entendermos que ela nos pode proteger, ela vai nos desproteger. Porque vamos tirar a máscara e vamos nos aproximar uns dos outros. Isto tem que estar claro como a água. Claro, mas nós aqui estamos a 2 metros de distância, portanto a aplicação não iria registar isto como um contacto. Se estivermos a 2 metros de distância, é muito pouco provável que a aplicação nos avisasse. No entanto, a aplicação não consegue medir 2 metros de distância rigorosamente. A aplicação tem 2 parâmetros que nós afinamos, e afinamos em coordenação com o resto da Europa, que nos dão a precisão da aplicação e a sensibilidade da aplicação. E estes 2 parâmetros são malandros
porque se contradizem. Quanto mais preciso eu quiser que ele seja, menos sensível vai ser a aplicação, quanto mais sensível, menos preciso. E portanto, se são 2 metros, ou 2,10 m, ou 1,90 m, isso é irrelevante, as pessoas têm que ter consciência. O tempo, obviamente, que conseguimos medir com mais rigor, mas provavelmente não nos iria avisar de nada. Claro, e também tudo isto é estatístico, não é, professora? Os 2 metros é uma questão de estatística. Exatamente. Aliás, é um valor razoável. Como sabem, é um valor que até... E além desta questão da distância, que tem que ver com nós acreditarmos que fundamentalmente a infecção, o vírus é transmitido por partículas, por gotas que têm uma dimensão suficiente para não poderem viajar para distâncias mais longas, mas há sempre a possibilidade de se criarem aerossóis, etc. Portanto, a distância é maior. Eu só gostava de acrescentar uma coisa, melhor, sublinhar um aspecto e acrescentar, porque se é verdade que esta aplicação vive muito de um certo altruísmo, digamos assim, que é da vontade que nós tenhamos de informar os outros o mais rapidamente possível, mais rapidamente possível, que não preveniu nada, e portanto o sublinhado é esse, a app não previne nada, portanto tudo o que é preciso fazer para prevenir tem que se manter, mas ela pode trazer-nos uma coisa importante, é que a identificação precoce do risco de ter estado infectado pode levar a uma atenção clínica muito mais precoce e pode melhorar o prognóstico. Portanto, se nós não podemos dizer a aplicação previne, não podemos, temos que gritá-lo, tem que ficar bem claro, mas podemos dizer outra coisa. Se nós avisarmos rapidamente e se as pessoas forem rapidamente identificadas e vigiadas de um ponto de vista da sua saúde, há imensas complicações que podem ser prevenidas, há imensas atitudes que podem ser tomadas em melhor tempo e, portanto, o nosso prognóstico, o risco de termos complicações graves porque infectamos, e cá estamos mais uma vez com a estatística e com os teoremas das probabilidades condicionadas, mas vamos finalmente poder quase certeza dizer que essas pessoas vão ter melhor prognóstico. Aqui temos uma questão também de ganho pessoal, quer dizer, Exatamente. Não só é um ganho social porque se quebram as cadeias de transmissão, como para os próprios indivíduos isso permite um acompanhamento por equipas de saúde mais cedo e, portanto, é benéfico para a sua saúde. Ana, se me permite um exemplo muito simples para se perceber porque isto pode melhorar. Repare, todos nós, por muito que se fale que estamos numa situação de epidemia, etc., tendemos a não saber exatamente valorizar sintomas como estou com uma tosse, tenho um mal-estar na garganta, dói-me um pouco mais os músculos, quer dizer, há uma série de sintomas que a gente tem e que se habitua ao longo da nossa vida a desvalorizar, porque passado 2 ou 3 dias desapareceram, os médicos são os primeiros a dizer isso às pessoas, não é? Mas neste caso, repare, se eu tiver estes sintomas e vir no meu telefone vocês terem contato com alguém, seguramente que eu não vou desvalorizá-los da mesma maneira. Portanto, é nesse sentido que eu digo que há aqui um efeito de reforço, digamos assim, que é muito importante. Claro. Não sei se quer comentar também. Não, eu se calhar puxava... há aqui uma informação que é um processo contínuo e nós temos tentado fazê-lo cada vez mais. O site da aplicação tenta passar esta informação o melhor possível, o melhor que sabemos. Temos uma linha de apoio que é acessível por e-mail, onde respondemos a centenas de questões por dia. E as pessoas devem usá-la para as questões que tiverem. Se forem questões rápidas de responder, nós respondemos rapidamente. E se forem mais complicadas, temos todo o interesse em responder e aprender com essa questão. Portanto, isto aqui há toda aqui uma aprendizagem que estamos a fazer. Uma questão que eu gostava de trazer para esta conversa é de facto o reabrir da economia, que eu não sou economista, o professor Henrique Barros também não, e portanto este regressar à economia é voltarmos à nossa vida normal. E aqui eu gostava de passar o que eu penso que de facto a aplicação nos poderá trazer
neste regresso à vida normal. Porque este regresso à vida normal está a ser muito grande. Eu viajei do Porto para Lisboa e vi o movimento que há nos meios de transporte, que há em todo lado. As escolas estão a encher e tudo isto... a aplicação tem que nos ajudar a não confinar de novo. E a forma de não confinar de novo é nós perdermos, ganharmos conhecimento sobre quem poderá estar infectado e quem não poderá estar infectado. E há duas coisas muito importantes que eu julgo que têm que ser feitas, que é termos uma informação mais localizada das coisas. Por exemplo, dizermos que temos 1000 casos novos em Portugal. Em Portugal, eles não se distribuem uniformemente. Não é por isso que toda a gente em Portugal terá que ter as mesmas preocupações. E, portanto, nós precisamos de ser mais capilares nessa informação. Nesse sentido, eu também julgo que a aplicação nos poderá dar, e é algo que nós temos que nos ir apercebendo se dá ou não dá. A aplicação tem 22 dias de vida e, portanto, nós vamos ter que também fazer essa aprendizagem, mas uma coisa muito importante é, numa nave industrial, onde temos 300 ou 500 pessoas a trabalhar, se uma pessoa for diagnosticada com a Covid-19, eu lembro-me que em março essa nave fechava. Aconteceu, eu conheço um caso deste, em que uma pessoa foi infectada, foi numa loja, numa fábrica de móveis no norte, e toda a gente foi para casa. Eu julgo, convenhamos que isso é um exagero. Ao que nós sabemos hoje, isso é um exagero e não podemos suportar isso. E, portanto, se a aplicação aí conseguir trazer capilaridade, resolução na identificação da doença, é algo que todos temos a ganhar. Não é? Porque nós temos que voltar à nossa vida normal. Não é só por causa da economia, é pela nossa cabeça, pela nossa... E as escolas? Tudo. Mesmo se tudo, passa nas escolas. Tudo. Um aluno foi infectado, vai-se fechar a escola. Ou vai-se fechar, casos às vezes, vai-se fechar tudo porque há de uma classe de um ano que estava contaminado e, portanto, foi brincar para o recreio. Fecha-se a escola. Como é que é? Não? Claro, se não tivermos meios... Usamos uma coisa que na engenharia, já agora, na engenharia chamamos o fator de cagaço. Okay? Vou ser muito claro. Em engenharia usamos um fator de cagaço. Quando temos que fazer uma ponte, a ponte está sobredimensionada. Quando criamos uma instalação elétrica, a instalação elétrica está sobredimensionada. E isso é o fator de cagaço. E faz todo sentido que nós, em março e abril, tivéssemos medo. É o medo do desconhecido e ainda é muito desconhecido. Mas se estas ferramentas nos ajudarem a ser mais seletivos, é importantíssimo. Não só a aplicação, mas como também os testes rápidos, cada vez estão a aparecer mais e esta informação. Mas isso é muito importante. Claro. Foi muito importante também nessa fase de fechamento o Sistema Nacional de Saúde adaptar-se e pôr em prática, ver quais eram as melhores práticas. Vimos até que os médicos portugueses começaram a aplicar derivados de cortisona mais cedo e que a nossa taxa de mortalidade foi menor por causa disso, um estudo qualquer que eu vi. Portanto, as pessoas habituaram-se, aprenderam como é que se diz, on the job training, porque ninguém nos tinha preparado para isto. Agora, será que os médicos também já estão preparados para depois fazer todo o acompanhamento que vai ser necessário do lado da medicina quando uma pessoa faz o teste ou vai contactar o Serviço Nacional de Saúde a dizer eu recebi um alerta, como é que é? Ou vai perguntar ao seu médico de família, existe esta aplicação, acha que eu devo instalar, acha que eu não, como devo proceder? Portanto, os médicos de família, creio eu, que vão ter aqui um papel muito, muito importante, porque, em geral, é no médico que as pessoas mais confiam, não é? O médico tem sempre esse papel.
Sim, já houve tempos em que isso foi mais verdadeiro, mas ainda continua a ser verdade. O médico de família em geral, porque é aquele com quem nós contactamos, mas eu até tenderia a alargar isso para o médico que nós conhecemos. Em Portugal há várias dezenas de milhares de médicos, portanto quase toda a gente conhece um médico que é amigo, ou com quem tem uma boa relação, e muitas vezes para as opiniões que não são estritamente relacionadas com doença, até tende a seguir mais a opinião dessa pessoa, se for uma pessoa relevante para ela, que respeite, etc. Portanto, os médicos são aqui determinantes, sem dúvida. Os outros profissionais de saúde também, acho que temos que estar atentos a isso, mas em certa medida o desencadear, e era bom que se compreendesse isto, não é? O desencadear do processo de vigilância é um ato médico, quer dizer, é o equivalente a uma cirurgia, se quiserem, e portanto, e nesse sentido é que está centrado na decisão médica a relação com o obter a chave, digamos assim, que vai abrir a informação. É fundamental que os médicos percebam isto tudo que nós conversamos aqui. Os médicos são como os outros cidadãos, há pessoas mais descrentes, há pessoas mais entusiasmadas, e portanto também é importante que nós sejamos capazes, porque eles têm essa formação técnica e científica, que eles compreendam, digamos assim, o enquadramento racional de tudo isto, não é? Mas agora, como disse, em relação há uma certa inércia que é compreensível, e é particularmente compreensível nestes momentos em que a demanda de cuidados, a necessidade de responder àquilo que parece o mais importante, não é? Pode fazer esquecer um pouco essa outra função. Infelizmente, isto é uma verdade muito antiga na clínica. Os médicos, os clínicos, os médicos que atuam, fazem a saúde curativa, tendem a esquecer, digamos assim, a sua responsabilidade na saúde preventiva, digamos. Mas o ato médico não se extingue com a cura da doença, não é? Porque a pessoa volta para o sítio onde adoeceu, e portanto é bom que nós lhe expliquemos isso. Agora, o tempo é um inimigo brutal de tudo isto, não é? E eu sei, por falar com colegas meus, por procurar perceber o que se passa e de alguma forma também induzir a atenção a esta circunstância, que as pessoas, por exemplo, se esquecem, se ainda não viram isto, se calhar com o relevo, com o peso, com a importância que tirar. Portanto, há um caminho que temos que fazer. E de facto, esse caminho que temos que fazer é o caminho que vai também proteger os médicos, porque a imensa maioria das pessoas infectadas não precisa de cuidados especiais, pode ficar em casa, não tem que ser internado, nem nada disso, não é? Portanto, é muito um problema de comunicação entre o indivíduo e a estrutura de saúde. E quanto mais nós formos capazes de separar as pessoas que possam ter problemas das que não têm, estamos também a ajudar aquilo que nós pensamos sempre que falamos em Serviço Nacional de Saúde, que são os hospitais, eventualmente os centros de saúde. Mas é que o Serviço Nacional de Saúde também tem outra componente para a qual a Stay Away Covid é um elemento fundamental, que se chama prevenção. E temos que fazer circular melhor isto. E repara, embora na verdade eu não seria tão otimista sobre o que nós melhoramos no tratamento, o prognóstico hoje em dia quantitativamente é melhor, porque há muito mais gente mais nova a adoecer. Porque quando nós vamos olhar diretamente para as mesmas idades, os resultados são muito parecidos. Portanto, o melhor é aquilo que eu tentei dizer, é identificar muito cedo a infecção para intervir o mais cedo possível, para evitar a evolução para formas mais graves. Portanto, quebrar o mais cedo possível as cadeias de transmissão para poder reabrir a economia, voltar à vida o mais normal possível e ao mesmo tempo também proteger cada um de nós, uma vez que ficaremos avisados mais cedo
que poderemos estar... Desculpe, porque eu fugi da sua questão, peço desculpa, mas era sublinhar esse aspecto. Repare, isto não acontece ainda, mas poderia acontecer, não é? Se todos os adolescentes que estão nas escolas secundárias, que praticamente todos têm um telefone, praticamente todos têm um smartphone, se todos fizessem isto, nós podíamos fazer rapidamente a triagem entre, numa escola de 1000 alunos, quem contactou com aquele que estava infectado e quem não contactou, e portanto separávamos imediatamente em segundos aquilo que feito, permitam-me o termo, manualmente, ou seja, inquirindo pessoa a pessoa, demoraria se calhar o tempo para a infecção se prolongar. E isto daria um ganho brutal de eficiência e impediria, lá está, fechar portas que podem manter-se abertas. Porque nós temos esquecido de uma coisa, desculpe só para acabar, é que se nós não sabemos exatamente o que faz fechar escolas do ponto de vista da infecção, há uma coisa que nós sabemos há muito e temos muita evidência científica. As crianças fora das escolas têm pior saúde mental, têm pior qualidade de vida e têm um futuro mais sombrio, digamos. E isso nós já sabíamos muito antes de haver Covid. Portanto, se nós pudermos evitar isso, sabemos que estamos seguramente a promover saúde. Está a apontar aqui, nós neste momento já só temos 5 minutos, mas está a apontar aqui para um tema que nos levaria ele próprio a outro debate, que é a saúde mental, porque pelas notícias que vemos, as coisas não são de facto fáceis para quem está em quarentena, para toda esta alteração das nossas rotinas diárias, não é? E os jovens e os adolescentes devem sentir isto com particular gravidade, não é? Isto também poderá, esta aplicação, ajudar a desconfinar as pessoas, no fundo. Isto foi apresentado como um instrumento para ajudar ao desconfinamento. Exatamente, é saúde mental e toda outra saúde que não podemos tratar quando as pessoas estão confinadas. E vamos ter conhecimento dessa fatura nos próximos meses. Portanto, nós não podemos ficar... nós temos que ficar em casa para descansar à noite e durante o dia temos que ir à nossa vida normal. Agora, há algo que é muito importante as pessoas perceberem. Uma das questões que se coloca a esta aplicação é a questão da eficácia. Será que isto é para alguma coisa? Será que isto vai fazer? Eu não sei. Não sei. Isto nunca foi feito antes. Okay? E, portanto, nós estamos a fazer, nós fizemos com todos os cuidados que podíamos. Se houver algum descuidado, é culpa nossa, mas fizemos com todo o cuidado que podíamos. Não convém ter expectativas demasiado altas. Aliás, manter as expectativas baixas ajuda-nos a ser felizes a todos. Mas é um processo, isto é um processo. Este tipo de aplicação nunca tinha sido feito. A Stay Away Covid está nos telemóveis dos portugueses há 22 ou 23 dias. É mais um fator de desconhecimento. Agora, temos que aprender todos com isto. Se da próxima vez, ou até mesmo daqui a 3 ou 4 meses, chegarmos à conclusão que a Stay Away Covid não trouxe um benefício, foi pena. Foi pena. Mas temos que avaliar nessa altura. Não. Agora, temos que todos perceber isso. É um processo. Vamos ter que terminar. Não sei se o professor Henrique Barros quer dizer mais alguma coisa. Temos 2 minutos. Não, queria apenas corroborar exatamente aquilo que o Rui disse. É fundamental perceber e voltar, mesmo que ela falhe, abrir um caminho. E eu estou plenamente convencido que a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis, a gripe, por exemplo, com o que nós vivemos sempre, passará no futuro a ser feita de outra maneira. Porque os engenheiros vão seguramente melhorar e vão encontrar os problemas e vão resolvê-los, porque é assim que tem sido sempre. Esse é um aspecto muito importante, se calhar para finalizar, eu gostaria de voltar a chamar a atenção para isso. Esse aspecto que me está a dizer que é que, no fundo,
Nós estamos a fazer o rastreio das epidemiologias como sempre foi feito, só que neste momento temos instrumentos mais poderosos que são este tipo de aplicações e que provavelmente é assim, isto vai mudar a história do rastreio das epidemias da saúde pública, porque vamos passar a poder fazer isto usando estas novas tecnologias. Isto significa que será um grande marco, de facto, em termos de saúde pública, que poderá eventualmente até o caso desta epidemia ser usado como um estudo de caso para outros problemas de saúde, outras infecções epidemiológicas, que naturalmente que isto vai depender da utilização que cada um de nós fizer da aplicação e da consciência de cada um de saber utilizar e dar o devido andamento, atuar de acordo com a informação que recebe através da aplicação, que isto não é uma panaceia universal, é um instrumento para ser utilizado e que isto vai simplificar o trabalho dos profissionais de saúde no acompanhamento da infecção e, sobretudo, no cortar das redes de transmissão o mais cedo possível, mas vimos também que isto, ao trazer os profissionais de saúde ao contacto com as pessoas mais cedo, permite também, é benéfico para a saúde das pessoas, porque poderão ser acompanhados logo desde muito cedo e evitar que complicações mais graves se desenvolvam. Eu creio que resumimos um bocadinho aqui o que fizemos, o que significa que, já sabe, se tem um smartphone, seja de qual dos sistemas operativos, instala a aplicação, que se calhar é uma boa ideia. É uma boa ideia para todos nós e daqui a uns meses veremos, esperemos que as coisas corram bem e esperemos que esta aplicação ajude a reabrir a economia e a voltarmos a uma vida o mais normal possível, sempre dentro das precauções, das máscaras, dos 2 metros e tudo isso. E para terminar, podem sempre vir visitar-nos. Nós estamos aqui hoje a 2 metros de distância, mas tivemos visitantes com máscara e também dentro das distâncias de segurança, portanto não se inibam de frequentar os locais de cultura, de ciência, mas cumprindo naturalmente as condições de segurança. Muito obrigada a todos e muito boa tarde.